Vez por outra, eu leio o pessoal, especialmente o pessoal da direita, da extrema-direita, os bolsonaristas, até mesmo aqui no nosso chat, aqui, às vezes acontece isso, a ideia de que é o seguinte, não, calma, não é tudo isso. Tem muito fogo espontâneo que acontece. A mata pega fogo por si só. Isso acontece, de fato? Mauro, destaco, nesse período, não. Neste período, não. O fogo espontâneo, o fogo aquele que acontece muitas vezes de uma questão natural, como raios, por exemplo, só acontece quando vai chover, né? Então você tem fatores, em algumas situações de alguns biomas, como o Cerrado, que o fogo acontece naturalmente em períodos, aí quando acontecem as primeiras chuvas e tal, decorrente de raios, né? Especialmente, né? Mas este fogo, neste momento, em grande parte do Pantanal, em grande parte do Centro-Oeste, do Cerrado, em grande parte da Amazônia, afirmo novamente, mais de 99,9% são incêndios criminosos, deliberados, ateados, pessoas que tacaram fogo, seja por uma ação errada, muitas vezes, pode ser também por tentar combater lá e fazer um acero ou queimar alguma coisa, e isso espalha, isso esparrama, ou seja, deliberado como crime mesmo, né? Então não existe neste momento, e por isso nós temos aí mais de, se eu não me engano, os dados últimos aqui, 32 inquéritos abertos pela Polícia Federal para investigação de incêndios criminosos, e como eu falei, várias prisões, né? Então, assim, não há, de fato, um aumento de incêndios naturais, incêndios que acontecem, como eu falei, por raios, até porque não está havendo chuva, exceto no sul do Brasil. O resto do Brasil vive uma questão de seca, como eu falei aí, hoje 25 estados em escassez, né? Eu estava pegando uns dados aqui, Mauro, só para ter uma ideia, nós estamos hoje com 3.978 municípios com seca, 3.978 municípios com seca, esses são dados do CEMADEM. Destes, 2.840 com seca moderada a extrema, né? Ou seja, aí, 71% dos municípios do Brasil, exceto Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sul do Paraná, que tem uma situação que ainda não chegou nessa questão da seca, embora já tenha ali também um início de seca moderada, estão sobre questão de crise do que diz respeito à reposição hídrica. E nesses incêndios especificamente, só para dar um número aqui, de fato, né, número esse publicado ontem, né, pela própria EBC, que é a Agência Brasileira de Informação, a Empresa Brasileira de Comunicação, dos cerca de quase 6 milhões de hectares que pegaram fogo esse ano, ou seja, 6 milhões de campos de futebol, né, a gente gosta de usar muito essas medidas para quem nos assiste poder assistir. Desses, a grande maioria, cerca de 646%, representando de aumento em relação ao ano passado, estão no Mato Grosso, por exemplo, né? Estado onde a agricultura grande empresarial é muito presente, né? E os estados que lideram hoje os focos de incêndio no Brasil todo, né, são exatamente onde estão essas fronteiras de pressão sobre a floresta amazônica, esse dado que tu mostrou no início, né? Mato Grosso, Pará, Amazonas e Tocantins são os estados que lideram os focos de queimadas, né? Mas é o agro, ou como prefere a ministra Marina Silva, é o ogronegócio destruindo o Brasil, né? É uma situação muito difícil, porque o agro, nesse último período, principalmente aqueles que produzem efetivamente para a questão com tecnologias adequadas, com utilização de plantio direto, por exemplo, né, tem sofrido também com esses incêndios criminosos, né? Ninguém que produz uma atividade convencional, como é o plantio direto na agricultura, eu sou engenheiro agrônomo e trabalho também com a produção, né? Não quer que o seu solo seja destruído. O incêndio, ele destrói tudo. Ele destrói a biota, ele destrói as condições de produção, ele resseca a terra e tal. Mas, assim, de fato, um dos elementos principais nos estudos apresentados pelo próprio CEMADEM é que essa conversão de grandes áreas nos últimos anos, né, especialmente para a utilização para pecuária e para agricultura, ela vem gerando uma série de consequências de não resiliência do próprio ambiente. O que é isso? O ambiente não consegue mais repor, né? Então, eu reforço, a mudança do uso do solo em áreas
das florestas, e principalmente no Cerrado, onde a gente tem uma inversão. O Cerrado, o que a gente vê para cima da terra é infinitamente inferior ao que a gente vê para baixo da terra, ou seja, a floresta no Cerrado ela está para baixo. Quando eu tenho uma conversão de área com vegetações de produção convencional, por exemplo, seja um pasto, seja soja, seja milho, as raízes não permeiam, não chegam em grandes profundidades, não tem essa capacidade de reposição do ambiente, né? Então, essas áreas, elas degradam uma fonte importante de umidade do ambiente do solo. E isso acontece na Amazônia muito mais rápido, porque a Amazônia tem uma sensibilidade maior. Os rios aéreos da Amazônia, ou seja, os rios que pela evapotranspiração da floresta amazônica batem na Cordilheira dos Andes e voltam em forma de chuva para o Pantanal, para o sudeste do Brasil, São Paulo, e sobem para o centro-oeste, eles viraram rios de fumaça. Porque, como eu falei, estados como Acre e Rondônia estão há 2 semanas em constante fumaça sobre o ambiente. Isso está chegando, e é importante destacar, Mauro, que agora a gente está coletivizando a nossa fumaça com outros países. A Argentina e o Uruguai estão tomados de fumaça pelos incêndios do Brasil, né? E a gente tem essa situação muito drástica. Então, se a gente não tiver uma somatória de esforços, um aumento do efetivo de servidores, aumento de orçamento, né, enquanto a gente despeja bilhões, reforço, de recursos para incentivo, muitas vezes, de produções não sustentáveis, a gente não tem uma condição efetiva, por exemplo, nesse momento, de combate direto à questão dos incêndios florestais. É inadmissível que o Brasil, e eu vou falar esses dados porque é importante destacar, tenha hoje somente em torno de 17 a 20 aeronaves disponíveis para combater incêndio, quando a gente tem centenas de aviões agrícolas que são utilizados para pulverização aérea e que poderiam estar sendo utilizados também para apoiar esse combate, arrefecimento, né, e umidificação dessas condições de enfrentamento aos incêndios, porque eu preciso ter aeronaves, eu preciso ter helicópteros para deslocar equipes. Eu não posso admitir que equipes, como aconteceu nesta semana, porque somente está chegando a aeronave hoje, lá no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, tenham que caminhar 20, 30 quilômetros dentro do Cerrado queimando para chegar nas frentes de combate, sendo que com um helicóptero, em 10, 15 minutos, eu conseguiria colocar essa equipe lá. Só para dar um número, 20 quilômetros a pé, no meio de uma condição extenuante, carregando pulverizadores costais de 20, 25 quilos de água nas costas até chegar nessas frentes de combate, equivale aí, para quem anda muito e para quem tem condição física para isso, equivale a 5, 6 horas caminhando para chegar as linhas de combate, né? E eu falo isso no Pantanal. O Pantanal está sendo uma tragédia. Perguntaram para nós, Mauro, por que tinha equipes nossas de servidores federais indo para a Bolívia combater frentes de incêndio lá, agora, esta semana. Sim, sabe por quê? Porque esses incêndios não chegam no Pantanal, na serra que divide o nosso Pantanal sul-mato-grossense, com o Brasil. Se nós não combatermos, não ajudarmos os nossos países limítrofes também nesse combate, esses incêndios vão chegar aqui de forma catastrófica, como aconteceu no Canadá, no Chile e na Europa nos anos anteriores. Então, a gente precisa ter uma compreensão de toda a sociedade de que há um esforço gritante dos servidores ambientais. A pauta ambiental ela é extremamente importante. O Brasil saiu de um pária internacional em 2022 para um protagonismo internacional em 2023 e neste ano, mas ele precisa também responder em condições, em meios, em orçamentos para os órgãos, efetivamente, para manter as condições da gente ter viabilidade de vida no país. A gente não está falando aqui sobre defender os servidores ambientais, a nossa carreira, o IBAMA, o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente e o Serviço Florestal Brasileiro. A gente está falando de defender a vida das pessoas. Quem padece de doenças respiratórias por essa condição de fumaça sabe que a fumaça é coletivizada. Todo mundo respira, mas só quem ganha dinheiro com isso é o invasor, é o grileiro, é o criminoso, é o bandido que está usando isso para converter áreas, para fazer pasto, para produzir mais boi, e por aí vai. Então, a gente tem que ter medidas também de toda a sociedade, de pressionar o legislativo para que aprove leis mais rígidas para quem usa o fogo como um fator criminoso para gerar renda individual, para capitalizar empreendimentos que eu falo, muitas vezes, fruto de crimes.
Nós não podemos aceitar que tenham leis hoje sendo tramitadas e tratadas no Congresso para regularizar terras que foi fruto de infrações ambientais com supressão, com queimadas gigantescas. O que era um desmatamento há 10, 15 anos atrás, virou fogo hoje. O fogo é um meio de conversão de grandes áreas que depois vão ser sementeadas, né, jogadas, lançadas sementes de pasto, muitas vezes por aviões, para que essas áreas possam ser grandes pastagens e, na sequência, vem outras atividades produtivas e a pressão para regularizar essas áreas griladas, né, que são de toda a sociedade. E todo mundo paga esse preço, inclusive aqueles produtores rurais, agricultores, grandes, médios, pequenos, que estão sofrendo as consequências dos incêndios. A gente vê os canaviais em São Paulo. Isso vai aumentar o custo do nosso arroz, isso vai aumentar o custo do nosso feijão, isso vai aumentar o custo da produção da cana-de-açúcar, do álcool que vai para o posto de gasolina. É a consequência que toda a sociedade vai pagar esse custo. E o custo da saúde pública, que vive aí praticamente um colapso em grande parte de hospitais, né? Para quem está vivendo aí, sabe, as grandes filas nos hospitais públicos por questões respiratórias, doenças que são decorrentes do fogo, as viroses. O pessoal fala aqui muito em Brasília, eu fico impressionado porque os médicos dizem tudo é virose, tudo é virose. Uma grande parte dessas viroses, doenças pulmonares nesse período, é decorrente de consequências da que a gente está respirando fumaça o tempo inteiro.